Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano, e esse é o seu segundo vídeo da nossa série Os Milagres dos Santos. E neste vídeo de hoje nós iremos trazer dois milagres por intercessão de uma santa brasileira. Confira comigo. Quando um santo é santo, ele é bem visível. Porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos. E os nossos santos são luminosos na história da igreja. Os nossos santos são lindos. É lindo ser católico. É lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha firme do Cristo. Como já falamos, este é o nosso segundo vídeo da nossa série Os Milagres dos Santos, né? Nós estamos aí narrando, compartilhando com vocês esses belos testemunhos de fé, né? Milagres, né? São sinais de Deus por intermédio dos seus santos. Desde quando eu voltei a enxergar, eu comemoro até hoje. A emoção é assim, é uma mistura de gratidão com alegria, com choro, né? Eu choro de alegria, é muita emoção. Eu me sinto na obrigação de ser grato à irmã Dulce e sendo grato também às obras, né? Mas antes da gente compartilhar com vocês esses dois testemunhos de hoje, quero trazer uma frase do São Jerônimo, né? Santo doutor da igreja, pai da igreja ali do quarto século, onde ele traz uma bela frase, um belo texto falando sobre a intercessão dos santos. Essa frase vai nos ajudar a refletir sobre esse dogma de fé, sobre essa verdade de fé. Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de sua vitória e triunfos. Moisés, um só homem, alcançou de Deus o perdão para 6.000 homens armados, e Estevão para os seus perseguidores. Serão menos poderosos agora que reinam com Cristo? São Paulo diz que com suas orações salvara a vida de 276 homens, que seguiam com ele no navio. Ele está falando aqui sobre o naufrágio na ilha de Malta, né? E depois de sua morte, cessará a sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho? Então são belas palavras de São Jerônimo, né, que está na Patrística, né, que nos faz essas perguntas, né? Se Moisés pôde interceder, né, conseguiu o perdão de Deus pelo intermédio, está lá no Antigo Testamento. Estevão pôde interceder pelos seus algozes, né? Paulo conseguiu salvar 276 homens pelas suas orações, pela sua intercessão, aqui nesta vida. Imagina agora que já estão junto de Deus, né? Essa é a pergunta de Santo Jerônimo, né? De São Jerônimo, né? Então a prática de pedir a intercessão dos santos, orar pedindo a intercessão dos santos, é muito antiga na igreja. Nós vemos aí os documentos da patrística, né? Inúmeros pais da igreja do primeiro século, segundo século, defendendo as orações de intercessão, né? Pedindo a intercessão dos santos, né? A arqueologia também nos mostra isso. Vai às catacumbas de Roma, né? Inúmeros arqueólogos, nós podemos encontrar nas catacumbas de Roma as pessoas nas lápides, né? Eu até trouxe um vídeo falando sobre isso aqui também no nosso canal, pedindo intercessão. São Sebastião, intercedei por mim, por fulano, por ciclano, São Pedro, São Paulo, enfim, pedindo intercessão desses santos lá nas lápides, dos túmulos desses mártires, desses santos, né? Arqueólogos também encontraram uma oração muito antiga, segundo a própria arqueologia, encontrada no Egito, um fragmento de uma oração lá dos primeiros séculos, onde diz o seguinte: debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, né? A oração que foi chamada de sobre tum presidio, né? Debaixo de vossa proteção. Então, a arqueologia está aí para comprovar, né, que é uma prática cristã desses primeiros séculos. A Bíblia está aí, e nós temos também até mesmo o judaísmo. O judaísmo, eles pedem a intercessão dos chamados de sadiques, né, dos santos, né? Eles pedem a intercessão. Você pode aí, até aqui mesmo na internet, procurar um vídeo onde rabinos judeus falando sobre a intercessão dos santos. Aí nós temos o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus,
Nós temos o livro de sabedoria do Antigo Testamento que nos fala sobre essa prática também. Mas vamos aos 2 milagres que nós queremos compartilhar com vocês hoje. Uma santa brasileira, Santa Dulce dos pobres. O primeiro milagre é a cura de uma mulher que estava sofrendo com uma hemorragia intensa, né? Ela já estava no seu segundo filho e após dar à luz a esse seu segundo filho, ali na hora do parto, né? Começou uma hemorragia intensa, né? Terrível, que os médicos não conseguiam controlar. Então foi, salvo engano, 18 horas, né, de hemorragia. Os médicos fazendo de tudo ali para controlar aquela hemorragia e nada, não conseguiu. Ela passou por 3 cirurgias, ela ficou em coma e o sangramento não parava. Foi entupida ali de tantas gases, né, panos colocados ali no seu útero. Foi retirado todo o seu útero e os médicos já não tinham mais o que fazer. Os médicos, depois de 3 cirurgias para tentar salvar a vida dessa mulher, o médico, né, já não sabia mais o que fazer, entregou os pontos, né? Entregou nas mãos de Deus. Um padre, amigo da família, foi até o hospital. Chegando no hospital, ele, conversando com os médicos, o médico falou: olha, o que eu tinha que fazer já fiz, não tem mais como. Agora é com vocês. Agora é só rezar por ela. O bebê nasceu e eu não sabia de nada, não sabia se eu tinha tido o bebê, não sabia de nada, e eu fiquei em coma. E o que foi depois eles tiveram que fazer uma cirurgia em mim, tirar meu útero, mesmo assim a hemorragia não estancou, né? E complicou cada vez mais, chegou um momento que ele disse para a minha família que não podia fazer mais nada, só Deus mesmo. E aí o médico mesmo já estava esperando mesmo para dar o óbito mesmo, né? Ele se impressionou, quando ela falou, ela acordou, ela pediu para ver o bebê. Quando eu cheguei no hospital, conversando com os médicos que estavam de plantão, eles disseram para mim: olha, padre, isso aí é caso para Deus e para o Senhor. Então, eu me aproximei dela, ela estava bastante inchada, né, não se mexia quase, né? A cama parecia não caber. E quando eu falei: Claudinha, você lembra de mim? Ela disse: eu lembro, padre Elmi. Então, eu contei um pouquinho a história da irmã Dulce, e perguntei para ela: você acredita que Deus pode fazer isto? Eu disse: acredito. Então, quando eu peguei uma foto da irmã Dulce, coloquei na haste do soro e disse para ela: ali não está a irmã Dulce, ali está uma foto, um santinho, você olha para lá, que ela do céu olha para você. Rezaram juntos com muita fé e o milagre aconteceu. Uma vida foi salva por intercessão da irmã Dulce. Os médicos ficaram impressionados. O segundo milagre é impressionante, do Maurício. O milagre da cegueira, cura da cegueira do Maurício. Ele que viveu 14 anos na escuridão, 14 anos como cego. Em 1992 ele foi diagnosticado com um glaucoma. E ali foi só intensificando, piorando a situação. E no ano 2000 ele ficou completamente cego. Passou 14 anos cego. De 2000 até 2014 cego. Em 2014, uma noite, sofrendo com uma conjuntivite, ele já não enxergava, estava sofrendo com uma conjuntivite, os olhos ardendo, irritado, com muita dor no globo ocular, não conseguia dormir. E ele pegou a imagem, uma pequena imagem de Santa Dulce, e colocou sobre os seus olhos. E pediu, rezou com muita fé a Deus, que Santa Dulce intercedesse por ele. Ele queria apenas passar aquela dor e pediu que ela desse uma noite de sono tranquilo a ele. Ele queria apenas dormir, mas o melhor iria acontecer. Ele não somente ia conseguir dormir aquela noite tranquilo, mas como iria voltar a enxergar. E quando chegou em 2014, eu tive uma conjuntivite que eu nunca tinha tido na minha vida. É uma conjuntivite muito forte, chegou a fechar o olho de tanto inchar, causou uma espécie de um derrame, né, no olho direito. Na madrugada de 9 para 10 de dezembro, no meio de uma crise de dor muito forte, eu peguei a imagem de irmã Dulce, que ficava no meu criado mudo, e aí pus a imagem nos olhos. Silenciosamente eu fiz o meu pedido, que ela curasse a minha conjuntivite. Eu não pedi para voltar a enxergar, porque era clinicamente impossível voltar a enxergar, segundo os médicos. E pedi a ela que intervisse lá, pertinho de Deus, que eu sei onde ela está,
né? E a fé que eu tenho nela, que eu sempre tive nela, me levou a fazer essa oração. Pedi também que me desse uma noite de sono, porque eu não dormia já há uns 3 dias. Quando eu pus de novo a imagem no criado mudo, eu já bocejei e já virei para o lado e dormi. Era mais ou menos umas 4h30 da manhã. Quando eu acordei de manhã, Maris me acordou e ela me deu uma bateria de gelo para eu colocar nos olhos. Isso eu ainda estava cego. Eram as 8h30 da manhã, mais ou menos. E ela ia sair para o banco para fazer uns pagamentos. E eu fiquei colocando o gelo. Aí o gelo derretia, porque estava muito inchado, tinha que botar gelo para desinchar. Aí quando o gelo derretia, eu pegava o papel toalha e enxugava. E foi aí que do nada eu comecei a ver minha mão se aproximando, né? Quando eu fazia assim para enxugar, de repente eu vi minha mão. Como o glaucoma deixa uma nuvem muito forte no olho, uma nuvem que bloqueia tudo, essa nuvem começou a se dissipar. 4 horas depois da oração que eu fiz para a irmã Dulce. Eu me assustei, né? Porque 14 anos sem enxergar nada, eu começo a ver minha mão. Aí, nessa fase, a nuvem começou a se dissipar e estava mais ou menos a essa distância, um palmo do nariz, mais ou menos. Aí, a mão entrava na nuvem e saía da nuvem, quando eu fazia assim. Aí eu fiquei desesperado, sem saber o que estava acontecendo. Aí já peguei o telefone, que ficava na cabeceira da cama, já botei aqui bem perto e consegui tirar, né? Como eu já conhecia, né? Como eu enxerguei até os 32 anos, eu conhecia os números. E aí liguei para Maris, minha esposa. Relatei a ela o que estava acontecendo. Fui para casa, peguei um táxi e fui para casa. Estava pertinho de casa. Aí eu fui para casa, quando cheguei em casa, aí ele abre a porta para mim. Toda vez eu me emociono. Ele abre a porta de casa, aí ele pega o meu rosto, se aproxima bem de mim. Aí ele diz assim: nega, tu é tão linda. Como assim? Eu deixei o meu marido cego em casa e de repente ele chega para mim e diz: eu sou tão linda. E o que foi que houve? Ele disse: que eu estou vendo você, eu estou te vendo. Aí eu fiquei em choque, assim, eu não sabia se eu chorasse, se eu risse, se eu gritasse, o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu fiquei em choque completamente. E aí ele me abraçou, me beijou, e eu, como assim? O que foi que aconteceu? Foi muita alegria e uma alegria misturada com medo, com choque. Eu pensava que aquilo ia ser só um flash, que eu ia ficar cego a qualquer momento de novo. Foi aí que nós fomos conversar com o meu médico, né? Ligamos para ele, aí ele disse para eu ir na clínica que ele queria me examinar. Quando ele me examinou, ele disse: eu não sei o que está acontecendo aí não, está tudo do mesmo jeito, desde a última vez que eu te vi. Seu nervo óptico está totalmente danificado. Não tem como explicar, você está enxergando pela situação atual do seu olho. Aí ele mesmo disse: foi o homem lá em cima. E eu até então não tinha contado que eu tinha feito a oração para a irmã Dulce, né? Quanto mais o tempo passava, mais a nuvem de fumaça ia se dissipando. Foi aí que eu cheguei à conclusão que eu fui miraculado. Quando foi um mês depois, mais ou menos, já tinha dissipado tudo. Já estava vendo a distância. A minha mensagem é que onde ela está agindo. Ela está agindo e ela atende os pedidos. Se a gente usar a nossa fé, né? Se pedir com fé, com a mais profunda fé, no fundo do coração, eu tenho certeza que ela atende. Então, meus irmãos, é lindo ser católico. Nós cremos na comunhão dos santos, né? Essa igreja peregrina neste mundo,
está em plena unidade, união com essa igreja triunfante, essa igreja celeste, né? Que reza por nós, porque eles estão junto de Deus. Então, se o pastor pode rezar, se o padre pode rezar, se você pode rezar pelo seu filho, pela sua irmã, pelo seu irmão, pela sua mãe, pelos seus parentes, os santos podem muito mais, né? Como já falamos no vídeo anterior, os méritos dos santos diante de Cristo é muito maior do que os nossos, né? E nós temos essa nuvem de testemunha que intercede por nós. Santa Teresinha, no Menino Jesus, disse: passarei meu céu fazendo o bem sobre a terra. E é justamente isso. Eles continuam intercedendo por nós. Assim seja. Então, um forte abraço a você, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria Imaculada. Até o nosso próximo vídeo.